Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre a Fórmula 1 porque, olha, essa corrida da Emília-Romanha, ela foi muito surpreendente, né? Porque assim, a Red Bull trouxe um pacote de atualizações, principalmente aerodinâmico, visando ali atualizações dos sidepods, né? E houve uma espécie de cópia, né, do que a McLaren fez, né? O desenho da Red Bull, ele meio que ligava, né, a placa lateral, onde é apoiado o retrovisor, a todo o sidepod. Era esteticamente interessante. Aí eles fizeram uma mudança parecida com o que a gente tem no carro da equipe inglesa e parece ter funcionado, né? Tipo, tanto na questão de gestão dos pneus, que é a grande força da McLaren, mas nessa corrida o Verstappen gerenciou melhor do que qualquer outro piloto. E assim, ele tomou a liderança com aquela manobra surreal que, poxa, quem mais consegue fazer isso além dele hoje na categoria? E a verdade é que o Max Verstappen controlou a corrida do jeito que quis e não foi ameaçado, liderou de ponta a ponta numa pista que teoricamente deveria ser ruim para a Red Bull, porque a Red Bull sofria principalmente em curvas de baixa velocidade. Eu me lembro do GP de Miami, naquele setor mais travadinho antes do retão, ali eles estavam perdendo 3 a 4 décimos por volta só naquelas curvas. Então, assim, era muito tempo em tão pouco espaço de pista. Isso mostrava que era uma dificuldade crônica do carro. E aí isso tem também relação com a tração, né? Tanto que o carro consegue fazer essa velocidade de contorno de curvas tão fechadas e lentas. E assim, eles trouxeram uma solução. Pelo jeito, assim, se não resolveu todo o problema, a distância deu uma diminuída e o fato é que colocaram o Verstappen em condição de briga. E colocando o cara em condição de briga, aí é aquele negócio, vai ser no braço em boa parte das vezes. E o Max já provou que no braço ele é muito melhor do que esses pilotos da McLaren. Com todo respeito ao Piastri, eu acho que ele é muito talentoso, acho que ele está fazendo uma grande temporada, não fez uma grande corrida nesse domingo, mas assim, convenhamos, né, de resto no campeonato ele está muito bem, ele está muito acima do que eu imaginava, é o líder de vitórias na temporada com 4, né? O Verstappen tem 2 e o Norris só tem uma, então assim, eu não vou falar que o Piastri está andando mal, mas eu não consigo falar que ele está no mesmo nível do Max, porque essa McLaren claramente é bem superior à Red Bull, mas o Verstappen já tem 3 poles na temporada, quase foi pole nesse fim de semana, foi por um detalhe muito pequeno. E assim, as poles que o Verstappen consegue, né? Tipo, não tem como não dizer que ele não faça diferença nessas situações, né? O que ele fez lá em Jeddah, o que ele fez em Miami, é surreal, mas é aquele negócio, você vê o piloto diferenciado, você vê o gênio agindo. E aí, você pode comparar o que o Verstappen está fazendo esse ano com o que o Ayrton Senna fez em 1993 pela McLaren, com o que, por exemplo, o Michael Schumacher fazia lá em 97, 96. Óbvio, contextos diferentes, realidades diferentes, né? Tipo, 96 Schumacher e Senna 93, eles não lutaram diretamente pelo título, mas estavam muito acima daquilo que o equipamento teoricamente permitia. E aí você pode pegar também o Alonso na Ferrari em 2012. O cara tá extraindo tudo que o equipamento tende a oferecer e olha, ele está 22 pontos atrás do Piastri. Ele pode sair líder do campeonato, dependendo do que acontece em Mônaco, né? E na Espanha tem uma nova diretiva contra as asas flexíveis em que pode impactar principalmente a McLaren. Então, assim, a McLaren ela pode acabar sendo muito prejudicada por essa diretiva e talvez perder um pouco dessa vantagem, né? Não sei o quanto, mas a verdade é que, assim, essa vantagem que a McLaren tem, eles deveriam ter aproveitado mais como o Max aproveitou na temporada passada. E aí que eu falo dessa diferença, né? O Verstappen saiu daquela fase em que a Red Bull era o carro mais dominante, né? Com uma vantagem muito grande para os concorrentes, seja para o Pérez, que era o companheiro que ainda andava bem naquele início de temporada, e seja para os outros pilotos da Ferrari, né? Seja lá o Leclerc, o Sainz e a dupla da McLaren, tanto o Norris quanto o Piastri. E aí ficou uma distância muito grande, que era muito difícil de se tirar, tanto é que não conseguiram tirar. Então, assim, eu olho para o Max Verstappen e eu vejo que ele tem claramente uma vantagem técnica sobre os dois. E por isso eu penso, o Penta ainda é realidade. Ele só está 22 pontos atrás do Piastri, 9 pontos atrás do Norris, né? E se não fosse o erro da Red Bull lá na sprint de Miami, ele teria conseguido chegar talvez ali num terceiro lugar, não ter aquele dano, e aí ele poderia ter salvado 6 pontos. Então a distância dele para o Piastri seria de 16 e para o Norris de 3. Então assim, ele estaria ainda mais na briga, né? E tirando o GP do Bahrein, ele está sempre na briga, está sempre lá na frente, está sempre brigando pelas primeiras posições.
e está sempre arrumando um jeito de incomodar a vida da McLaren. Isso é uma coisa que a gente tem que falar. Na Austrália, ele se enfiou no meio dos dois em certo momento da corrida. Em Miami, ele esteve liderando por um certo momento, embora a vantagem de equipamento da McLaren fosse surreal. Então, assim, ele tá lá. Ele tá sempre dando um jeito de estar lá. A Red Bull não fez um carro ruim, isso tem que ser dito, né? Óbvio, é um carro que só o Verstappen guia. Eu não vou ficar aqui perdendo meu tempo com os segundos pilotos, porque, francamente, né, eu não quero ficar falando mais do Tsunoda, do Lawson, porque eu tô até com pena deles, né? Os caras estão sofrendo uma barbaridade, a pressão naquele lugar é muito difícil. Agora já tem o Helmut Marko falando que o Tsunoda já tá sofrendo com o Hadjar, assim, podendo assumir o lugar dele, né? E vai lembrar, a Red Bull só pode fazer mais uma troca de pilotos, né? Só pra vocês terem noção do que pode acontecer. Mas fato é que, assim, a Red Bull, né, ela tem um carro nessa temporada que, a meu ver, claramente é menos problemático do que era o final da temporada passada. Porque, assim, no final da temporada passada, o Verstappen conseguiu aquelas 2 vitórias. A mágica no Brasil, porque pista molhada, ele é o melhor piloto da Fórmula 1 atualmente, e a mágica no Qatar, que aí até, assim, afinaram o carro pro gosto dele e ele conseguiu tirar aquele coelho da cartola. E é por isso que eu falo, deixa o carro equilibrado na mão dele. Ele vai se dar um jeito de conseguir uma pole, ele vai dar um jeito de conseguir largar na primeira fila, aí largando na primeira fila ele vai atacar na largada. Então, assim, é aquele negócio, ele estar lá complica a vida dos pilotos da McLaren. Então, assim, eu realmente acho que esse título não está morto e a gente tem que ver como que os carros vão progredir com o passar da temporada. Isso tudo também vai ser influenciado pela competência da McLaren em já evoluir um equipamento muito bom, porque o carro deles é excelente, é melhor do que o da temporada passada. Nesse fim de semana parece não ter se dado tão bem com os pneus mais macios, que eu acredito que vão se repetir para o circuito de Mônaco. E vamos lembrar, Mônaco a gente tem 2 paradas de box obrigatórias. Eu não duvido deles fazerem stints até de 50 voltas, né? E aí trocarem de pneus para fazer mais 10 voltas num e 10 voltas no outro, entende? Porque esse é o tipo de coisa que pode acontecer em Mônaco, já que, assim, é impossível ultrapassar em Mônaco hoje em dia, os carros são muito grandes, o efeito solo não ajuda em nada, então a questão é, ultrapassar em Mônaco hoje é praticamente impensável. Já foi menos complicado, né, quando os carros eram menores, mas os carros hoje são muito grandes, então eu acho que, assim, essa corrida vai ser interessante e a classificação vai ser o divisor de águas, né? O quão rápido a Red Bull vai estar nessa classificação é a grande dúvida. Na temporada passada, assim, o carro deles, se a gente pudesse falar, uma fraqueza mesmo na era dominante, já era as velocidades em curvas de baixo. O Verstappen teve que fazer aquele milagre para a pole em 2023 e ano passado em Mônaco ele foi apenas o 6º lugar. Então, assim, ele vai ter aí um trabalho duro, mas para mim, assim, essa corrida de Mônaco vai ter um elemento interessante da velocidade de classificação das Mercedes. Eu acho que isso tem que ser comentado. A Mercedes é rápida de classificação. E, é claro, o que o Verstappen vai conseguir extrair. Mas eu não acho que o campeonato é decidido em Mônaco, sinceramente. Ainda tem muita coisa para rolar. E eu estou muito curioso, realmente, para ver como a Fórmula 1 vai se encaixar após o GP da Espanha, porque ali é que as coisas devem se alinhar um pouco mais. A diretiva entra em ordem, a gente vai ver um pouco mais da ordem de força se mudando e a gente tem, é claro, mais atualizações. A Espanha é um dos lugares onde acontece o maior número de pacotes de atualização pelo simples fato de ter sido o berço de muitas pré-temporadas, um circuito que todo mundo conhece muito bem e por testar muitas coisas dentro de um carro de Fórmula 1 lá, tem tudo que você quer. Curvas de baixa, curvas de média, curvas de raio longo, curvas de alta velocidade. A Espanha é um prato cheio para o circuito de Barcelona, um prato cheio para os desenvolvedores. Inclusive tem uma longa reta dos boxes. Eu sou aqui uma das pessoas que podem me tacar as pedras que forem. Eu gosto do circuito de Barcelona. Eu detestava aquela chicane horripilante que eles colocaram, acho que a partir de... quando? 2006? Acho que 2006 não era aquela chicane horrível não. Mas a verdade é que eles colocaram aquela chicane horripilante lá. Agora que tiraram ela, o circuito ficou bem melhor. Mas fato é que, assim, o circuito da Espanha... eu acho ele bacana e eu acho que ele, obviamente, é a plataforma ideal para a introdução de atualizações e lá a gente pode ver mais da realidade desses carros e mais da realidade dos pilotos para verem como eles vão se adaptar às mudanças e, obviamente, quanto que eles vão conseguir de progresso para essa disputa do título. Para mim, assim, a vitória do Max em Imola é um sinal de reação da Red Bull. Um lugar em que o carro deveria sofrer, eles foram melhores. E eles conseguiram, talvez não pelo melhor carro, mas pelo melhor piloto, conseguir a vitória. Porém, a verdade é que ninguém corre sozinho. A gente viu no Bahrein que o Verstappen também precisa do equipamento a pelo menos
na posição de briga. Ele estava em posição de briga ontem e ganhou. Então, gente, por esse vídeo é isso. Nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.